Bem-vindo ao episódio de hoje de Uma Jornada até Telestai. O episódio de hoje é mais sóbrio. Nos deixa cara a cara com os grandes problemas da vida. Vida e morte. Vimos no último episódio que quando Jesus morreu, ele disse: Tetelestai, está tudo consumado. Ele terminou o trabalho que foi enviado para fazer. Ele morreu e foi punido pelos pecados do mundo. Mas e depois? Esse não foi o final da história. Tem mais. Vamos assistir o Alan contar pra gente como a sepultura perdeu o seu poder e a morte foi derrotada. A morte causa temor nos poderosos e faz o mentiroso confessar. Ela consegue tirar mentiras obscuras dos lábios humanos, deixando apenas a verdade nos corações das pessoas. Jesus lidou com isso bem antes de morrer. Ele disse aos discípulos em inúmeras ocasiões que ele tinha que ir a Jerusalém para sofrer, morrer e aí ressuscitar dos mortos. Ele sabia do plano de Deus. Ele também sabia da dor, da agonia e da aflição que ele sofreria. Mas ele não estava com medo. Ele morreu sabendo que tinha cumprido o propósito de Deus. Ele disse: Tetelestai, está tudo consumado. Depois, pelo poder e autoridade do céu, o Pai ressuscitou o Filho dos mortos. Ele está vivo e aqueles que acreditam nele não temem mais a morte. E a morte perdeu a força. Quando uma pessoa enfrenta a morte, você enxerga dentro dessa pessoa. A morte não poderia deter Jesus, porque ele sabia que ressuscitaria dos mortos. O que aconteceu no sepulcro em Jerusalém transformou milhões de vidas que acreditaram e seguiram Jesus. Isso mudou o mundo. Transformou um homem medroso como Pedro em um corajoso pregador das boas novas de Jesus. Bem na hora da morte de Jesus, por 3 vezes, Pedro o negou mesmo conhecendo Jesus. Mas depois da ressurreição dele, o Pedro tomou coragem e poder e pregou que Jesus tinha conquistado a morte. Ele era destemido, tão destemido que foi até Roma para proclamar para todos que Jesus tinha conquistado a morte. Ele foi ameaçado em Roma. Mandaram ele se calar, mas ele se recusou. Foi colocado numa cruz e morto. Mas o medo não tinha mais lugar. A morte não tinha poder sobre ele. Estevão, um diácono entre os primeiros seguidores de Jesus, foi apedrejado até a morte, porque ele amava e seguia Jesus. Mas ele não teve nenhum medo. Ele viu a glória de Deus quando morreu. O homem que perseguiu e condenou Estevão e outros seguidores de Jesus era um homem religioso chamado Saulo. Ele não conseguia esquecer o que viu quando Estevão morreu. Ele encontrou o Cristo ressurreto na estrada para Damasco. Ele foi transformado para sempre. Ele mudou o nome para Paulo e se tornou um dos grandes pregadores da mensagem de Jesus. Ele tinha tanta certeza que Jesus era o Filho de Deus, que levou sobre si os nossos pecados, que ele viajou todo o Império Romano para contar para todos. Ele foi crucificado por causa de sua fé em Jesus. Mas ele não teve medo. Ele foi destemido e proclamou as boas novas da salvação de Deus. A morte não perdeu só para as pessoas que seguiram Jesus no começo. A partir daquele dia até esse momento, o medo tem que fugir dos seguidores de Jesus. A morte morreu. O Messias foi ressuscitado com vida eterna.
No início do terceiro século, 2 mulheres corajosas foram exemplos incríveis de pessoas que não tinham medo do que aconteceria com elas porque escolheram seguir a Jesus. Elas estavam se preparando para o batismo quando romanos prenderam elas e disseram para elas negarem a sua fé. Elas ficaram juntas na prisão por vários meses. Durante esse tempo, uma delas, Perpétua, escreveu um diário sobre as experiências delas. Os soldados romanos diziam para elas: renunciem à sua fé ou nós vamos torturar vocês, vamos matar vocês. Elas não negaram. Elas acreditaram. Elas sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Ele venceu a morte. Elas foram largadas em um local para serem comidas por animais selvagens. Depois elas foram decapitadas. Mas acontece que o medo não pôde silenciá-las. A morte não conseguiu destruí-las. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele viverá. Para mim isso é muito pessoal. Meu irmão e irmã morreram de Covid nos últimos 2 anos. Eu orei com eles antes de passarem para a eternidade. A paz encheu seus corações. A morte perdeu sua força. Amigos e pessoas da equipe médica me contaram a experiência deles com a minha irmã, Debbie. Eles me disseram, quando ela estava perto de morrer, nós fomos ao quarto para deixá-la confortável. Ela sussurrou: eu posso orar por você? Jesus te ama. Eles queriam confortar a minha irmã, mas a minha irmã confortou eles. A Debbie me disse pouco antes de morrer: Sammy, eu não estou com medo. Eu sei que Jesus vai me levar para a presença dele. Eu estou em paz. A morte não venceu sobre a minha irmã, porque ela conhecia aquele que venceu a morte. Ela conhecia aquele que disse: Tetelestai, está tudo consumado. Sim, está consumado. Aqueles que colocaram sua fé nele e abriram seus corações para Jesus, desde o primeiro século até esse século, foram mais que vencedores em Cristo, porque encontraram vida em Jesus. Você conhece ele? É verdade. A morte foi vencida. A vida é eterna. Jesus é a nossa única esperança. Confie nele. Agora, diga que confia nele e faça uma escolha que vai ter uma consequência eterna. Fale com Jesus e peça para ele salvá-lo. E ele vai.